a doutrina do pecado. Haja visto que, conforme já foi falado em outras ocasiões, a doutrina do pecado ela é a base para o entendimento da necessidade da salvação, para a salvação, né? Nós não podemos pensar que alguém vai tomar uma atitude se não tiver uma convicção do que é a doutrina do pecado, que ele é um pecador. Existe uma dúvida muito grande, o pessoal, às vezes a gente quando está pregando o evangelho, ou no altar, ou na rua, no, 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 no homem a homem, né? Visita na evangelização pessoal, nós encontramos pessoas que eles estão rodeados de dúvidas. E é uma dúvida que até se você pode entender, compreender por que daquela dúvida. Nós vemos que as pessoas eles não se consideram pecadores. Eles acham que o pecado, eles não estão ali dominados pelo pecado. E por que isso? Porque para determinadas pessoas que ainda não têm um pleno conhecimento da verdade, o pecado é uma atitude que você comete, você realiza com seu corpo. O pecado é roubar, é matar, é destruir. Então, essas coisas fortes são consideradas como pecado. E para muita gente, eles estão isentos disso aí. Eles não vivem matando, não roubam. São pessoas que estão ali como verdadeiros pais de famílias, como senhores, cidadãos. E por isso eles se consideram isentos dessa qualificação de pecador. Isso até pode se pensar que tem uma razão e tentar até se justificar com isso. Mas se você analisar pela palavra de Deus, você vai ver que essas coisas que você comete com o corpo não são, na verdade, o pecado é fundamental. São consequências já de você ser um pecador. Você está dominado pelo pecado. E é isso que precisa ser colocado nas nossas pregações, nossos estudos, o que é ser um pecador e o que é estar realizando as consequências do pecado. Ontem nós falamos a respeito da consequência, da origem do pecado, e hoje nós vamos dar uma continuidade dentro do nosso tempo, que é a nossa live tem um tempo também. Mas eu quero ler inicialmente em Mateus capítulo 10, versículo 16, que diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Veja que essa palavra foi dita pelo Jesus mesmo. Ele colocou aqui duas coisas interessantes. Ele falou a prudência da serpente e a simplicidade das pombas. Os pombinhos, né? Simplicidade. E por que eu estou lendo isso? Porque eu quero aproveitar essa prudência da serpente para trazer um assunto aqui da origem do pecado. Ontem nós falamos sobre a possibilidade da tentação. E eu quero rapidamente voltar a esse assunto sobre a possibilidade da tentação. O que é uma possibilidade? A possibilidade não é uma realidade. Existe uma possibilidade de você ser rico, mas você pode não ser rico. Existe uma possibilidade de você viajar, mas você pode não viajar, mas existe essa possibilidade. Então a possibilidade é aquilo que está previsto na condição de poder acontecer ou não.
existem coisas que são determinadas, já estão ali, que não pode se fugir, mas existem coisas que são simplesmente possibilidades. Pode acontecer ou não acontecer. No caso do pecado, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e colocou lá no jardim do Éden, conforme a palavra de Deus. E quando eu digo conforme a palavra de Deus, eu estou dizendo da necessidade que existe de todo aquele que quer entender, tem que crer na palavra de Deus. Se você não crê na palavra de Deus, então nem adianta você tentar entender as coisas de Deus, porque a fonte principal, além da natureza, é o conhecimento pela palavra de Deus. A gente só entende Deus através daquilo que ele se manifestou. Deus, você não entende Deus porque você fez teologia ou você estudou muito, não. Você entende Deus porque Deus se manifestou para você. Então, no caso aqui, consequência do pecado, e quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele criou também o homem dentro com essa condição de poder pecar ou não. O homem pode pecar ou pode não pecar. Quando Deus criou o homem ali e colocou no jardim do Éden, diz a palavra de Deus que ele disse para o homem: olha, de toda árvore que está aí no jardim, animais, plantas, tal, você pode comer, né? Mas da árvore que está no meio do jardim da ciência do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia que comer, certamente morrerás. Bom, aí estava Deus agora dizendo para Adão que existe uma condição para que ele continuasse vivo ou não. Ele poderia continuar vivo em obediência, fazendo e usando tudo aquilo que Deus colocou em sua mão, ou ele poderia partir para a morte através da desobediência de fazer aquilo que Deus disse a ele que não quisesse. Isso chama-se possibilidade. Havia então uma possibilidade do homem comer ou não comer, continuar obediente ou não continuar obediente. Isso nos mostra que Deus formou o homem como um ser humano. Deus não formou o homem como um robô, como uma coisa que só podia simplesmente obedecer, um boneco, coisa parecida. Mas Deus formou o homem numa condição que ele pudesse viver a sua vida dentro do seu conhecimento, da sua obediência. Isso chama-se livre-arbítrio. Então, o homem ele teve o seu livre-arbítrio para se manter diante de Deus ou não. Então, isso foi a possibilidade de pecar. Com essa possibilidade de pecar, nós partimos para a origem da tentação. Como é que se originou, então, essa tentação? Diz a Bíblia que no capítulo 3 de Gênesis, diz assim: a serpente era mais sabida, mais astuta do que os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Então, que serpente era essa? Uma cobra simplesmente? Não, não era só uma cobra. Serpente é cobra, mas não era só uma cobra, era uma cobra que estava ali sendo utilizada por Satanás. Mas por que Satanás? Se a gente não tinha escutado nada sobre Satanás até aqui. Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, não diz que Deus criou Satanás. E aqui nós temos uma história que nós vamos encontrar isso no livro de Ezequiel 28, do versículo 13 ao 17, e também Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. Você vai encontrar ali o porquê de aparecer essa serpente sendo instrumentalizada por Satanás.
Mas, aproveitando essa sutileza da serpente, Satanás se utilizou dela e se aproximou da mulher. Então, essa origem da tentação foi exatamente essa aproximação que Satanás, sendo instrumentalizado pela serpente, né, ele se aproxima da mulher, e o Satanás é a mesma antiga serpente que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 9. Ele trabalha através de seus agentes, que no caso os agentes dele foi essa cobra, essa serpente, né? E ele trabalha ali seduzindo a cobra. Certamente uma cobra naquele dia não fazia medo a Eva porque não tinha essa maldade ainda. Mas também ela nunca poderia pensar que aquela cobra estava sendo instrumentalizada por Satanás. Né? A origem foi essa. Queria que você entendesse o que é que nós estamos tentando explicar. A sutileza e a origem. Qual foi a origem? Foi a Satanás, aquele Satanás que tem outra história para ele, que é outro momento que nós vamos falar mais tarde, mas que ele se aproveitou, se aproximou da mulher, usando palavras persuasivas, palavras de instrutiva, como quem sabe o que é que está dizendo, demonstrando sabedoria, para enganar a mulher. Então, veja que nós temos aqui a origem e temos a sutileza. Agora vamos ver a sutileza da tentação. O que é uma sutileza? Sutileza é a maneira carinhosa, o perspicácia de chegar a alguém ou em alguém. Né? O Satanás ele soube chegar na mulher, soube conversar. E diz a palavra, no seu comentário, que Satanás esperou. Veja o que é uma sutileza. Ele esperou o momento em que a mulher estava sozinha. Como é que você sabe que ela estava sozinha? Porque depois ela chamou o marido. Então, naquele momento da conversa com Satanás, ela estava sozinha. Então, ele distorce a palavra de Deus. Quando Deus disse a Adão que não comesse de todas as árvores do jardim, exceto, começo de toda a árvore do jardim, exceto daquela árvore da ciência do bem e do mal, Satanás então chega para a mulher e diz, olha, Deus disse a você que você não comesse árvore nenhuma. Deus não disse isso, que não comesse árvore nenhuma, não comesse fruto nenhum. Deus disse que coma todos os frutos, mas esse aqui você não come. Satanás distorce, então, a conversa, tentando ele dizer que se Deus disse por acaso que vocês estão proibidos de comer de qualquer fruto, Deus não disse isso. Então, ele diz assim, foi isso que mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto da árvore do jardim, do capítulo 2, do versículo 2. Deus não disse isso a Eva, nem disse isso a Adão. Aí ele diz, não, a Eva diz, não, Deus não disse que a gente não comesse de determinado todos os frutos, não. Todos os frutos podemos comer, menos esse aqui, que é a árvore da ciência do bem e do mal. E por que você não pode comer? Perguntou a serpente. Porque ele disse que no dia que comer, certamente morreria. Então Satanás finge que se assusta, finge que não reconhece essas palavras de Deus, diz, não vai acontecer isso não. Você sabe por que foi que Deus disse que quando comesse da árvore da ciência do bem e do mal, vocês morreriam? Foi porque ele não queria que vocês tivessem o conhecimento igual a ele. Porque, na verdade, dizia Satanás para Eva, na verdade, o que vai acontecer é que quando vocês comerem dessa árvore, desse fruto da ciência do bem e do mal, seus olhos se abrirão, seu entendimento vão se abrir, e vocês vão ficar igual a Deus, sabendo tudo, conhecendo tudo, e é isso que ele não quer. Ele não quer que vocês
cresçam, Ele quer que vocês permaneçam sempre nesse mesmo nível. Então veja que distorção, né? Distorceu a palavra de Deus para a palavra de Satanás. E começou ali tentar convencer a mulher que se ela desobedecesse, se ela comesse daquele fruto, ela, em vez de morrer, conforme Deus havia dito, ela se tornaria maior, mais inteligente, seus olhos abertos, com mais sabedoria, etc. E aquilo chegou a satisfazer os desejos da mulher. E por isso, eu acho interessante essa passagem aqui, que ele diz assim, Deus sabe que no dia em que comerem, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja, eu quero ler mais aquele. Disse a mulher à serpente, do fruto, Deus disse que do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morra. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerá, porque Deus sabe que no dia em que comedes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí veja agora a consequência de uma palavra na mente da pessoa. Veja como uma palavra pode distorcer uma realidade que está plantada ali. Veja como uma pessoa pode sair de uma infância, de uma pureza, para um sentimento de maldade, de avareza. Né? Porque veja, ela até ali ela tinha a sua mente protegida por Deus, né? E por ela própria, pela sua condição de livre-arbítrio. Mas agora Satanás coloca, não vai acontecer assim. Ele sabe que no dia em que abrir os olhos, vossos olhos se abrirão, no dia que comerem, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí veja, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Veja que aí imediatamente então foram abertos os seus olhos e conheceram que estavam nus e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Essa foi o que a palavra de Deus chama de origem do pecado. A origem do pecado está aqui. O pecado ele iniciou exatamente por esses momentos de sutileza, de tentação, de queda, desobediência, porque ela deu ouvido à palavra de Satanás, que distorceu a palavra que Deus tinha dito. Há quem diga que, mas Deus não disse à mulher, Deus disse a Eva. Eu acredito que quando Deus disse a Adão, Eva ouviu também, ou então Adão falou para ela depois, não sei que ela também sabia dessa situação, que não podia comer dessa árvore que estava ali, que Deus havia proibido. Então, nessa sutileza, o Satanás consegue inverter o pensamento da mulher e faz com que, ao invés de ela continuar olhando para aquela árvore com um olhar de respeito, de temor, passou a olhar agora com um olhar de desejo. Por quê? Porque diz o versículo 3 aqui, e vendo aquela mulher que aquela árvore era boa para se comer, então, agradável aos olhos, desejava para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Veja que ela achou bonito aquela árvore, ela gostou daquela árvore, uma fruta bonita, uma árvore bonita, e ela achou, na sua baseado no que o Satanás tinha falado, ela chegou à conclusão que aquela árvore poderia realmente dar entendimento. E ele então pegou o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela.
E aí foi decretado o castigo conforme a palavra de Deus. E diz a Bíblia aqui no verso seguinte, diz assim: então foram abertos seus olhos, os olhos de ambos, capítulo 3, versículo 7 de Gênesis. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Por que isso? Porque no momento em que eles comeram, perderam aquela pureza, a maldade começou. Mas aqui, eu acho que eles eram como crianças, né? Você pegar um menino de 1 ano, sei lá, ou menos, não tenho ideia, mais novinho, que ande já, e uma menina, e um monte de menina, tudo nu. Você pode botar todos eles nu, nenhum deles tem desejo de sexo, nem de coisa parecida. Não tem, não existe ainda na criança essa maldade. E a Adão e Eva estavam ali nus, porque eles fizeram folha depois, mas não havia aquela maldade de sexo, aquela maldade de impureza no pensamento que fizesse com que eles se afastassem de Deus. Mas quando eles desobedeceram, eles passaram a ser pessoas desobedientes, né, à palavra de Deus, e reconheceram que estava nu. Aquela pureza foi embora. Agora eu estou nu. Eu preciso me vestir. Se sentiu vergonha de estar diante da mulher, e a mulher sentiu vergonha de estar diante do homem, por causa, seus olhos foram realmente abertos, mas abertos diferente daquilo que Satanás havia prometido. Então, com isso se consumou o pecado através da desobediência. Por isso que, mais tarde, bem mais tarde, o apóstolo Paulo diz lá no livro do Evangelho, na carta, que por um homem entrou o pecado no mundo, com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Então, por um homem, qual foi esse homem? Adão. Entrou o pecado no mundo. Então o pecado não estava ali em Adão, mas o pecado rodeou até conseguir entrar na vida de Adão. E a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, com o pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos os pecados. Às vezes você diz, mas eu não pequei, eu não tenho nada a ver com Adão, mas tem, porque a Bíblia diz que quem é carne é carne. Então a carne, a sua carne hoje, a minha carne hoje, é a carne de Adão. Não houve outra carne, é a carne de Adão. Todos aqueles que foram gerados do homem e da mulher nasceram debaixo do jugo desse pecado. A carne foi sendo contaminada, até que houvesse um meio de libertação. Então, depois que eles pecaram, aí diz a palavra, e ouviram a voz do Senhor, Deus, que passava pelo jardim, e escondeu Adão e Eva entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus, dizendo, Adão, onde estás? E ele disse, ouvi tua voz, e corri, porque estava nu. Aí Deus disse, quem te mostrou que tu estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Aí Adão diz, a mulher que me deste, o companheiro me deu e eu comi. E disse a mulher, aí Deus disse, por que, Eva, você fez isso? Ela disse, por que fiz isso? Porque a serpente me enganou e eu comi. Então saiu agora um, botando a culpa no outro, mas eis que o pecado já estava cometido, já estava praticado, e lá na frente nós vamos encontrar que Deus dando a cada um a sua condição, e no versículo 24 diz assim, e havendo lançado Deus o homem fora do jardim do Oriente, do jardim do Éden, colocou uma espada inflamada que andava para proteger, para que ele não voltasse mais para o jardim. Então o homem pecou, sofreu toda a consequência, tanto ele como a natureza humana e a natureza normal.
vegetal e animal, e eles foram expulsos do Éden, levando consigo a carga de erro que contaminou toda a humanidade. Então, quando você diz hoje que você não pecou, mas você não pode dizer que você não é da geração de Adão. Você não existe um que veio de uma explosão, que alguém apareceu de um extraterrestre, ou que o homem foi gerado de um micróbio que foi crescendo e era uma lagartixa, depois virou uma cobra, depois virou um macaco e terminou virando um homem. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus criou. E quando ela diz que Deus criou, então a carne continua carne. Então veja que essa é a consequência do pecado, a origem principal do pecado. Acontecido isso, então, a gente vai ver agora a culpa, com as consequências da culpa, né? E vamos ver o juízo amanhã, se Deus quiser. Mas antes eu quero dizer para vocês, só para completar o raciocínio, que somente através da interrupção dessa contaminação de carne a carne é que o homem pode se libertar. Somente Jesus, que veio e não veio nascido de homem com mulher, da contaminação da coabitação do homem com a mulher, ele é que todo aquele que nascia do homem, da coabitação do homem com a mulher, ele transmitia carne com carne. Mas Jesus não, Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Não teve assim um germe do homem para um espermatozoide para contaminar a mulher para que ela gerasse. Ele veio, não teve a contaminação nem do homem nem da mulher, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. A mulher serviu só para guardar o seu filho, mas o filho veio pelo Espírito Santo. Então, com isso, aquele pecado que vinha andando de carne a carne, aquela carne de geração a geração, ele parou ali em Jesus, ele encontrou um obstáculo ali, e agora Jesus pode surgir com uma nova geração, uma nova maneira de dirigir o homem para o reino celestial. Então é preciso entender essa parte aí. Amanhã nós mostraremos a consequência desse pecado. Eu acredito que o Senhor vai nos ajudar a entender melhor o que é o pecado, sua consequência e como o pecado afeta a vida do homem até os dias de hoje. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite para todos. Que a paz do Senhor esteja em cada vida e em cada lar.